Pois é, eu vou trazer, inclusive, uma informação sobre o monitoramento das entidades que fizeram os descontos e também essas investigações. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União acabou contrariando a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e determinou uma investigação de um sindicato apontado como uma das entidades que mais lucraram, mais faturaram com esse esquema de descontos ilegais do INSS. A apuração atende parcialmente a um pedido do Partido Novo, que revelou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos teve um aumento de mais de 564% na arrecadação entre os anos de 2020 e 2024, passando de 23 milhões de reais para 155 milhões de reais por ano, arrecadando mais de 6% de todo esse esquema. No despacho, o ministro Haroldo Cedras, que ele é o relator do caso, determinou a realização de oitivas, tanto no INSS quanto no Sindinap, para que as instituições respondam às acusações feitas pela sigla. Além disso, a Corte de Contas determinou uma inspeção específica no Ministério da Fazenda, no INSS e também na Dataprev, para identificar os descontos realizados nos benefícios, os repasses ao Sindinap e também o envolvimento de servidores públicos. Mota, as várias investigações em curso, só que nós trouxemos a informação há alguns dias que algumas entidades estariam sendo poupadas, não tinham entrado no bojo da investigação principal. E agora o TCU contraria a AGU e manda investigar, inclusive, um sindicato que tinha sido poupado pela AGU. Mota. Meus parabéns ao TCU, que mantém acesa a nossa crença de que existe sim, dentro do Estado, muita gente séria, que tem consciência do que está fazendo. Eu aposto que muitos dos nossos espectadores não sabiam da existência de um Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Mas no Brasil existe até sindicato de funcionários de sindicatos. Se vocês não acreditam, podem pesquisar na internet. Isso acontece porque ter um sindicato é um excelente negócio. Ainda mais um sindicato que desconta a mensalidade direto na folha de pagamento. Ainda mais um sindicato que tem excelentes relações com o poder. O mundo está prestes a entrar na era da inteligência artificial autoconsciente, mas o Brasil ainda pratica a política das capitanias hereditárias. Dávila, se é para investigar, tem que investigar todo mundo, né? Se há digital de 20, 30, 40 organizações, entidades, sindicatos, associações, todas precisam passar por esse processo de apuração, né? Não dá para selecionar uma amostra, vamos somente investigar metade delas. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Aliás, Caniato, numa democracia, a lei é igual para todos. É justamente isso que o TCU está fazendo. Não pode ser deixado de fora associações que tiveram um ganho de mais de 500% das investigações. E aí, por que especificamente este sindicato ficou fora? Porque um dos dirigentes desse sindicato é irmão do presidente da República. Então, é uma história para poupar determinadas figuras que têm ligação com o poder das investigações. Isso é um escândalo. Precisa investigar a fundo e o Partido Novo está correto, colocou o dedo na ferida, exigiu essa investigação e o TCU corroborou. Por isso, a necessidade não só do TCU, da Polícia Federal, mas da CPMI, do Congresso Nacional, se debruçar sobre este escândalo no INSS. Não dá para varrer um escândalo desse tamanho para debaixo do tapete. Na verdade, mais de 9 milhões de aposentados foram prejudicados por este esquema de roubo e desvio do INSS. É hora de todas as luzes estarem em cima de todas essas entidades e sindicatos. Tribunal de Contas, Polícia Federal e Congresso Nacional. Não é possível apagar a luz ou varrer o problema para debaixo do tapete.
Pois é, os nossos comentaristas defendendo aqui diariamente a necessidade de investigação em todas as frentes, inclusive no Congresso Nacional. Agora, a Mota, o Dávila há pouco mencionou uma situação, pelo menos um aspecto do enfrentamento à corrupção e às fraudes, defendendo o aprimoramento das tecnologias. E aí eu queria escutar você também a respeito desse tema. Você criar dispositivos, aprimorar o sistema que concede esse tipo de benefício, que monitora o que é incluído ou excluído do contra-cheque. Novas tecnologias resolvem o problema desse tipo de fraude? Se não resolvem, pelo menos minimizam? Na minha opinião, não resolvem. Na minha opinião, o problema está primeiro na mentalidade. Percebam, esse escândalo só aconteceu porque ele foi autorizado pelo Congresso Nacional. Os deputados, os parlamentares, representantes eleitos pelo povo, votaram para retirar medidas que provavelmente teriam impedido que esse escândalo acontecesse. Que tipo de tecnologia a gente usa para corrigir um problema como esse? Não existe. Você, Dávila, concordou quando o Mota trouxe essa defesa? Você, Dávila, a gente tem acompanhado, inclusive, uma divulgação por parte do INSS de novas tecnologias que permitirão ao beneficiário, né, o segurado, usar um sistema de biometria, por exemplo, para conseguir contratar um empréstimo consignado. Então, há um entendimento que novas tecnologias, no caso a biometria, pode eliminar grande parte das fraudes que são aplicadas hoje em dia. Você entende que o aprimoramento pode mitigar o volume de fraudes? Mas só isso não basta também, né? Certamente a tecnologia pode mitigar muito o número de fraudes. Então, primeiro eu vou dar o ponto aqui que o Mota tem razão. É preciso rever legislação. Afinal de contas, o Congresso Nacional é conivente com o roubo do INSS, porque quando em 2019 foi apresentada uma medida provisória para moralizar o INSS, isto é, cancelar esses descontos imediatos, romper contratos quando houvesse desvios, tudo isso foi ignorado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem culpa, sim, e o Mota tem razão, precisa mudar a lei, porque na hora de moralizar, correram fora, não votaram a favor das medidas moralizadoras, e é óbvio que precisa ter boas regras. Agora, a tecnologia tem um papel fundamental. Por exemplo, biometria, você não consegue roubar a biometria, você tem a ISO do seu olho e aquilo é um reconhecimento importante justamente desses benefícios sociais. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Índia, foi criado um sistema chamado Aadhaar. 1,4 bilhão de pessoas têm reconhecimento de íris, a biometria. Sabe o que acontece, Canhato? Sabe quanto caiu a corrupção e o desvio de programas sociais lá? No primeiro ano, 42 bilhões de dólares. A gente está falando aqui por volta de 250 bilhões de reais. É óbvio, é imediato. Acaba a intermediação, acaba essa história de que alguém tem lá o direito de fazer um desconto imediato. Não acontece isso. Então, reduz muito fraude. A história de nós termos aqui uma identidade nacional por meio de biometria para acabar com as malandragens em todos esses programas, porque tem malandragem no Bolsa Família, tem malandragem no BPC, no Seguro Defesa, no INSS, tem malandragem em todo lugar, porque o sistema é falho. Então, a tecnologia pode sim ajudar a reduzir muito o número de fraudes. Agora, isso não exime a responsabilidade dos governantes, legisladores e governos em aprimorar a legislação, em tapar os buracos e combater a imoralidade. Daqui a pouco a gente vai trazer outros temas, mas o Dávila mencionou também há pouco a necessidade de uma investigação em todas as frentes, né, no âmbito da polícia, órgãos de controle e fiscalização e também no Congresso Nacional, que é a investigação mais difícil de ser instalada por conta das articulações da base governista em querer postergar, protelar ou talvez nem realizar uma investigação sob o argumento de que, bom, a polícia já está fazendo o trabalho dela, já identificamos a fraude,
já estamos começando o processo de ressarcimento, não há necessidade da investigação no Congresso Nacional. Há outras coisas mais importantes, a gente vai monitorar à distância. Mota, quero te ouvir quando a gente escuta esse tipo de argumento, esse tipo de defesa, né? As investigações já estão avançando com a polícia, com CGU, AGU, não há necessidade do Congresso se dedicar a uma investigação que, segundo muitos, só vai render cortes para as redes sociais. Pouco será apurado e descoberto em uma CPI ou CPMI. Para quem diz isso, você gostaria de compartilhar o seu pensamento dizendo o quê? Vamos experimentar. Vamos experimentar e ver o que dá. Mal não faz. Que mal uma CPI ou uma CPMI pode fazer? No mínimo não vai dar em nada, mas prejudicar não vai prejudicar. Você ter mais gente investigando não vai fazer mal nenhum. Eu acho que essa é uma forma de olhar o problema. A outra forma, Caniato, é de olhar, você ter um ponto de vista moral sobre o que aconteceu. Esse escândalo é mais um escândalo completamente inaceitável. É mais um episódio que coloca a nu o que acontece no Brasil. É mais uma situação que mostra que o povo brasileiro é tratado pelo Estado como um bando de ovelhas pronto para ser tosqueado em toda e qualquer oportunidade. É inaceitável que continue essa prática de conluio entre entidades que parasitam o Estado brasileiro e órgãos do próprio Estado. Essa prática, que no caso do INSS foi traduzida nesse desconto, nessa habilidade de descontar dinheiro direto dos benefícios recebidos pelas pessoas sem autorização delas. Isso é uma coisa indecente, imoral e merece uma resposta à altura. Eu acho que o cidadão brasileiro que paga os seus impostos, que vota, que acredita na democracia, no Estado de Direito, eu acho que ele não pede muito se ele pedir a instauração de uma CPI ou de uma CPMI para que, pelo menos, a gente saiba um pouco mais sobre o que aconteceu. A gente vai seguir monitorando as investigações e também essas articulações que pretendem, naturalmente, instalar e autorizar essa investigação no Congresso Nacional, se for uma CPMI, uma comissão mista, né, com a participação de deputados e senadores. Ou então, também aventada a possibilidade de uma CPI na Câmara dos Deputados. A gente vai seguir de olho nessas movimentações.